Olá, amigos e amigas. Eu sou a Luciana Costa e hoje Maria Esteves e eu vamos responder algumas perguntas sobre o áudio do capítulo Imprevidência do livro Cenários Psíquicos, volume 2. Inclusive, esse áudio está no nosso grupo no YouTube, que é Espiritualismo Nova Era, Padre Antônio Vieira. Vamos aqui à primeira pergunta. Maria, primeira Oi, pergunta. vamos lá. Há espíritos que vêm à Terra com o propósito de serem maus? Não, nenhum espírito vem à Terra para ser mal. Ele ou para errar. Não. Eles vêm com um propósito firmes de fazer a sua evolução. E todas as ferramentas que ela necessita para a evolução, ele traz. Às vezes, ele nem a usa, porque quando chega aqui, com o esquecimento de tudo que se passou no passado, às vezes o ambiente e a parte animal do ser humano fala mais alto do que a espiritualidade. E então ele foge aos propósitos que ele veio fazer. Mas quando o espírito está preparado de verdade, tem uma espiritualidade já amadurecida, ou então já errou tantas vezes, que já sofreu tanto, que ele não quer mais repetir, ele já abomina todos os seus erros e tudo que se parece com seus erros. Então, ele, ele vem para melhorar, nunca ele vem para piorar. Quando ele piora, é porque ele esquece dos compromissos dele, esquece do preparo que ele teve, porque os mentores dele estão dando as para cada espírito que está encarnado, existe, às vezes, 2, 3 mentores para cuidar daquela evolução, para que ele não perca aquela evolução, não perca aquele tempo, porque tempo é para a gente que conta no mundo Terra, mas também conta o tempo que perde, porque sempre é um sacrifício, cada encarnação é um sacrifício para o encarnado e para aqueles mentores e professores que querem a evolução daquele espírito. Então, a pergunta está respondida que não, ninguém vem para ser mal. Isso mesmo. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque elas encontram no caminho delas tantas pessoas fazendo maldades, e às vezes são maldades que dão a entender que elas vieram com o propósito de praticar aquele mal, de serem pessoas más. Mas isso não é uma realidade. Geralmente, toda encarnação de um espírito é preparada por outros amigos astrais experientes que o ajudam até nas suas escolhas. Mas é como a Maria falou, vem ao mundo físico, encontram aqueles meios que não são muito favoráveis, mas eles antes de encarnar, esses espíritos, sabiam que encontrariam esses meios, e são meios necessários para ele mesmo se colocar em prova para expurgar toda a negatividade do seu espírito, colocar a sua vontade em ação, o seu livre-arbítrio em ação positiva, mas tem uns que vencem a si mesmo e outros que não vencem. E como a Maria também falou,
há espíritos que às vezes têm 1, 2, 3 mentores. E dependendo da encarnação desse espírito, até da missão que esse espírito virá trabalhar no plano físico, às vezes ele tem uma equipe astral muito grande, um exército espiritual muito grande, para que ele não se perca, porque até o próprio espírito evoluído, ele pode vir a sucumbir ali, porque querendo ou não, tem um astral inferior que, vendo aquela luz, sabendo da incumbência daquele espírito com astral superior, ele vai fazer de tudo para atrapalhar a encarnação daquele espírito. Então, por isso que muitos espíritos, às vezes, têm um exército espiritual em torno para poder ajudá-lo a não errar, a não perder os passos ali, não perder a encarnação. Podemos ir para a segunda? Podemos. Existem espíritos que encarnam no mundo Terra com o propósito de terem mentores do astral inferior. Esses mentores seriam os dragões do mal e os magos do mal? Nesse caso, a dificuldade de vencer requer maior força de vontade? Eu acho que a principal pergunta aqui é a seguinte: existem espíritos que encarnam no mundo Terra com um propósito, já que aquele propósito de ter um mentor do astral inferior aqui esperando ele? Acho que até engaja um pouco ali na primeira pergunta. Não, a gente pode ir por partes. Eu acho que ninguém vem para ser ao mundo terra para ser marionete de espírito inferior nenhum, entendeu? Porque os espíritos inferiores, eles são infratores, eles são, eles são um trânsfugo da lei espiritual. Então, ninguém lá que parte do seu mundo limpo vai chegar nesse mundo já com uma missão de ser mentorado por um espírito inferior. Isso não acontece. O que acontece é a pessoa usar o seu livre-arbítrio e o seu pensamento para o mal e atrair esses infratores. Esses infratores, eles querem que todos pensem mal. Por quê? Porque eles, para ficar no mundo terra, eles têm que sugar a energia psíquica da pessoa. Porque quando o espírito encarnado atrai esses obsessores, uma das funções dessa união é pegar a energia psíquica do encarnado, para ele mais tempo ficar infringindo as leis naturais. Porque se ele não infringisse as leis naturais, ele iria direto para o seu mundo. Ele não ficaria perdendo tempo seu e do seu semelhante para atrasar a espiritualidade deles. Isso é uma das respostas. O que mais que perguntou? A outra, ele pergunta assim: esses mentores seriam os dragões do mal e os magos do mal? Sim. Agora já não tem mais dragões do mal. Todos foram apreendidos. Mas os magos do mal, eles têm muito poder. Eles têm um poder individual e desorganizado, mas têm. E para os espíritos fracos, acostumados a ter aquela simbiose entre eles não largam eles. Não largam esses espíritos encarnados que já estão viciados
nessa simbiose, nessa troca, vamos dizer assim, de inferioridades. E a outra pergunta é, no caso, né, deles serem trabalhados por esses espíritos, no caso aí os magos do mal, a dificuldade de vencer a si próprios, vencer as dificuldades, requer uma força de vontade muito maior. Sim, requer. Requer, às vezes, a família tem um papel muito bom nisso, porque quando o espírito se queda com pensamentos de fraqueza, deletérios, se a família tiver um bom ambiente e cercar esse espírito de boas vibrações, ele pode até se livrar desse jugo do mal. Mas ele tem que começar a perceber que aquela, aquela atração que ele faz é ele mesmo o culpado. Ele tem que entender isso. O mal que está ali afligindo, ele mesmo é que quer, porque ele fica pensando mal, negativamente, entendeu? Então, ele está atraindo. Quando ele começar a entender que para ele se livrar dessa assistência astral nefasta, ele tem que pensar bem, pensar alto, substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, ele se livra dessa interferência astral inferior. Eu só vou fazer apenas um complemento na questão da primeira pergunta aqui. Se existem espíritos que encarnam no mundo Terra com o propósito de terem mentores do astral inferior. Não. Como a Maria já respondeu. Nenhum espírito que sai da sua dimensão espiritual, a que faz jus, vem com o propósito de vir ao plano físico e ter um mentor do astral inferior ali. Pelo contrário, os seus amigos astrais estão em planos elevados, em planos até aquele que ele faz jus, do qual ele reencarnou, preparou a sua encarnação. O que ocorre quando chega aqui, há um desvio de conduta, pelos mais variados motivos. E o que acontece também? Às vezes, aquele espírito que desencarnou numa situação muito complicada, porque ele já havia se desviado do caminho do bem na penúltima encarnação. Se associou a falanges obsessores, fez a sua casta de amigos ali. E, em algum momento, foi arrebatado, encaminhado para a dimensão espiritual que fazia jus. Se reajustou depois do tempo necessário, se propôs pelas leis naturais, pela lei da reencarnação e evolução, voltar ao plano físico, consciente com o propósito de que ele tinha condições de se vencer, aí ocorre dele retornar, se desviar e voltar a ter contato com aqueles obsessores que eram seus antigos aliados, que não foram arrebatados com eles. Porque existem obsessores que ficam há milênios, há séculos no plano físico. Os antigos dragões do mal estavam aqui há milênios. E os magos do mal também. Então, existe essa situação. Aí algumas pessoas podem achar assim, mas aquela pessoa ali é intuída pelo mal. Ela é intuída pelo mal porque ela faz mau uso do livre-arbítrio dela. Então, ocorre também essa situação de alguns espíritos que reencarnam,
retornarem a ter contato com seus antigos aliados do astral inferior. E, quando desencarnam, era provável que eles simplesmente retornavam a engrossar aquelas falanges obsessoras. Hoje em dia, no grande auge da transição planetária, não está ocorrendo isso. Geralmente, o pessoal aí que está desencarnando numa má conduta não está engrossando mais falange obsessora, não. Seja de magos do mal, ou seja até de outros obsessores a serviço de magos, de outras castas de obsessores. Geralmente, o que os guardiões, os amigos astrais estão fazendo é o seguinte: desencarnou, já está, antes de desencarnar, porque eles sabem que vai acontecer, já criam toda uma estratégia espiritual para arrebatar aquele espírito e levá-lo para uma dimensão espiritual condizente àquela situação, onde ele vai se preparar e vai encarnar numa outra escola planetária. Porque no planeta Terra vai ser muito difícil, porque o que o astral superior, os mestres ascensos, como Jesus Cristo e outros estão preparando é espíritos mais evoluídos que vão fazer com que nós, parcelas da inteligência universal, nós, espíritos, irmãos em essência, possamos elevar esse planeta a um planeta de regeneração, a uma consciência de quinta dimensão. Então, não dá para ficar esses espíritos que ficam dando guarida aí a espíritos trevosos e fazendo coisas erradas, que não conseguiram vencer a si próprios, não tem mais condições de voltar a esse plano. Não tem. Então, eles precisam ir depois para uma escola planetária, porque existem várias, que vão fazer com que eles sintam a necessidade de se usar bem os atributos do espírito. Então, não, como Maria disse, ninguém vem a esse plano físico tendo um obsessor à sua espreita ali, esperando você reencarnar para voltar a te intuir, a te induzir a fazer o mal. Não. Você volta a ter contato com ele porque você quer, porque você faz mau uso do seu livre-arbítrio. Porque antes da gente entrar no caminho do mal, os nossos amigos astrais nos intuem de todas as formas, mostrando que aquele caminho não vai dar boa coisa. Mas a gente teima e vai. Ótimo. Agora, só fazer agora um reparo que eu me lembrei, porque Sim. eu acho que tem muitas dúvidas, muita gente tem dúvidas sobre isso. Algum espírito encarna a partir do astral inferior? Muita gente me pergunta isso. E eu digo, não, não, porque eles estão infringindo as leis naturais. Então, se fosse assim fácil, eles já tinham reencarnado para fazer as maldades dele e não ia precisar da gente, entendeu? Verdade. Então, o espírito só reencarna a partir do mundo dele, com as condições do mundo dele, do mundo dele. Então, fora essa dúvida, nenhum espírito encarna a partir do astral inferior. Muito bem lembrado. Bom, a terceira pergunta é a seguinte: quando, no caso aí já é mais específico de um trecho do livro, em Previdência, É. de cenários psíquicos. Quando os amigos astrais permitiram, após algum tempo da desencarnação do marido, eles, marido e esposa, se encontraram num desdobramento. No entanto,
os amigos astrais e o espírito do marido não revelaram à moça, que no caso é a esposa, o real motivo da desencarnação dele. Aí a pessoa quer saber por quê. Por que não foi revelado, tanto pelos amigos astrais e pelo próprio espírito do marido desencarnado, o real motivo dele ter desencarnado? Por que não contaram a verdade para ela? Não contaram porque os espíritos superiores não são delatores. Eles esperam que a pessoa amadureça, ou então que chegue ao seu mundo de luz com outras condições, entendeu? De entender aquele desvio do seu marido. Se revelassem quando ela estava encarnada, ela poderia sofrer uma decepção tão grande e perder até a vontade de viver. Que tem muitas pessoas que são sensíveis e quando sabem da verdade, aquilo faz um estrago danado no seu espírito. Então, o astral superior, ele sabe qual é a capacidade de cada um de, de suportar a verdade. Agora, também sabe que lá no mundo de luz dela, ela pode suportar essa verdade, porque lá ela tem outras condições que não tem aqui. Verdade. O caso dos dois é que ela não necessitava mais reencarnar. Na penúltima encarnação deles, ele já havia se envolvido em situações escusas, com coisas de corrupção, outras coisas mais. Então, ele já havia se envolvido com encarnados, obsedados e obsessores, e com desencarnados chefes de falange, que os guardiões no livro não falam, mas eram os dragões do mal. Ele já tinha se envolvido nisso. E o que ocorreu? Só para fazer um resumo aqui para o pessoal entender. O que ocorreu? Sabe que bandido, sempre, quando dá uma confusão, acaba ficando contra bandido. Gente, bandido é bandido. Então, o que ocorreu ali? Houve uma situação que os próprios bandidos encarnados, né, decidiram ali, no caso dele, era mais de colarinho branco, né? Não fala muito ali, mas a questão era mais de colarinho branco. Então, assim, o que ocorreu? Os bandidos na época, os criminosos na época, resolveram acabar com a vida dele. Mas eles não queriam acabar com a vida dela, que na penúltima encarnação era a esposa dele. Só que ela, num ato de coragem, ela se jogou na frente, então ela também tomou os tiros e os dois desencarnaram. Tanto que ela parte para o plano espiritual dela, ela é arrebatada, porque ela era uma pessoa honesta, e ele ainda fica preso no astral inferior. E depois de um tempo, ela, com outros amigos astrais, consegue resgatá-lo. Ela não mais necessitava reencarnar, mas ele sim. Então, num ato de generosidade, porque isso pode acontecer, num ato de generosidade, ela resolveu reencarnar com ele, para ajudá-lo. Mas, mais uma vez, ele perdeu para as próprias imperfeições, se envolveu novamente com corrupção, com crimes de colarinho branco, outras coisas mais, e voltou a ser obsedado, assediado pelos dragões do mal. Então, como isso, né, no planejamento astral dele, como isso ficou claro que poderia acontecer, mas as chances, na realidade, eram mínimas. Porque quando a chance do espírito reencarnar
uma grande possibilidade de cometer erros maiores e até piores que na penúltima, na última, penúltima encarnação, ele nem encarna. Ele só vem naquelas condições onde a bagagem positiva está maior que a negativa. Mas, mais uma vez, ele, diante da prova, ele perdeu para si mesmo. Então, qual foi o trabalho do astral superior? Para quem lê o livro ou ouve o áudio, vai ver. Enviaram 2 espíritos, 2 meninas, no caso, eles tiveram 2 filhas. Então, quando viesse a ocorrer isso com ele, ela não perder a vontade de viver. Tanto que ela mesma diz isso para ele, os próprios amigos astrais que narram o cenário dizem. Porque quando ele desencarna, mais uma vez assassinado, mas não é revelado para ela, para que ela não se sinta, nem os amigos astrais dela, nem os amigos superiores, nem ele próprio pode falar, porque ele só pode falar o que é autorizado. Por que não contaram? Para que ela não se sentisse culpada, ela ficasse com a... porque ela está encarnada. Então ela ficaria pensando assim: poxa, aonde foi que eu errei? Ela não errou em lugar nenhum. Ela não errou. Quem errou foi ele. E ela teve um motivo de permanecer encarnada. Sabe qual foi o motivo? As filhas. Quem ela deu à luz. Então, aquilo ali, como ela não mais necessitava reencarnar, ela reencarnou num ato de generosidade para ajudá-lo, e não narra no cenário psíquico, mas com certeza eles têm já um laço psíquico de muitas encarnações. Tem sim, eles têm um laço psíquico de outras encarnações. Então, ela permaneceu encarnada para cuidar daqueles 2 espíritos que confiaram nela e que os amigos astrais também confiaram nela para que ela desse educação espiritual, material e ajudasse as 2 filhas a seguirem em frente. Então, não foi revelado justamente para isso. Por que causar um trauma nela? Quando ela tiver, como a Maria falou, quando ela estiver no mundo espiritual dela, preparada para ver todo o cenário psíquico e os bastidores desse cenário psíquico, aí sim ela vai ter toda a compreensão de entender o seguinte: aconteceu isso por X situações, mas eu consegui fazer a minha parte, eu não errei. Isso mesmo. Muito bem. A quarta pergunta é um pouco ligada também à terceira, aquela que pergunta assim: é devido à falta de caráter dele que os amigos astrais não deixaram contar à esposa o que de fato tirou-lhe a vida? De certa forma, sim. É porque, como eu já tinha intuído para falar, que, na verdade, é, é, eles não queriam tirar a disposição de vida que ela tinha, porque ela ainda tinha uma responsabilidade muito grande, levar por diante a criação das 2 filhas. Então, se os 2 partissem, ou por algum motivo, como foi em outra encarnação, aquelas 2 filhas iam ficar desassistidas e provavelmente elas precisavam dessa condução que ela ia fazer, porque nada é por acaso. Se as filhas vieram para ela, é porque ela já tinha uma condição boa para educá-las. Porque, como diz o ditado popular, educar uma mulher é educar uma família. E eram 2 meninas. E ela precisava educar aquelas meninas para que as meninas não sentissem falta dessa educação mais tarde, quando elas tivessem as famílias dela. Muito bem.
Vamos então para a sexta pergunta. Por que ela, no caso a esposa, sabendo da falta de caráter dele, da desencarnação que sofrera na emboscada que criaram para ele, o marido, mesmo assim, ela decidiu reencarnar para ajudá-lo? Como já ficou dito, eles deviam de ter laços psíquicos antigos. E esses laços, eles caminham praticamente juntos. Um fica preocupado com o outro. Agora, havia um desnível de espiritualidade. Ela era, ela tinha aproveitado mais as encarnações do que ele. E ela queria trazê-lo para perto de si, para que eles não se perdessem no caminho. Então, ela foi generosa e aceitou, porque o amor é generoso. Ele quer ver o outro é, partilhar da mesma alegria que ele tem. Então, ela aceitou por causa disso, por generosidade, porque não queria perder de vista esse espírito, porque se o espírito começa a se atrasar muito, o outro não pode ficar esperando. Ele tem que ir, que conduzir a sua evolução. Ele tem que cumprir com as suas obrigações. E nesse cumprir com as suas obrigações, os dois poderiam se perder, porque um ficaria muito mais atrasado e o outro muito mais adiantado. E há mundos que não se comunicam entre si. Quando o mundo é muito mais adiantado que o outro, eles se comunicam muito pouco. Precisa de algumas observações para chegar àquele mundo. Então, e todo espírito sabe disso, quando está lá nos seus mundos. Ele sabe que o espírito superior, quando um vai visitar um mundo de luz, é um evento preparado, porque aquele espírito é um espírito que é festejado, é um espírito superior, que vai dar irradiações superiores para aquele mundo. Então, o que há foi isso, que no caso dos cenários psíquicos, nesse caso que ela quis voltar com ele, é para ele não perder ela não perder ele de vista, nem ele perder ela. Foi só simplesmente por isso. Existem esse ato de generosidade ocorre muito. Existem muitos espíritos que eles reencarnam no ato de generosidade, às vezes numa família, às vezes num grupo religioso, às vezes em várias situações, para poder Jesus Cristo, por exemplo, é um exemplo de ato de amor incondicional, de generosidade, sem nenhuma necessidade de vir ao plano físico. Ele encarnou para ajudar a humanidade. Então, Ele essa era tão moça. grande que mudou a Foi? era, né? Mudou a era da Exatamente. história. Exatamente. Tanto que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, existem muitos espíritos que eles reencarnam para, num ato de humildade, de generosidade, para ajudar o próximo. Existe muito isso, a gente percebe isso muito nas famílias. Às vezes tem aquela pessoa que parece que é o centro da família, que é a fortaleza da família. E é nessa pessoa que você observa aquela força espiritual
que segura os outros, não deixa os outros se desviarem. E, geralmente, acaba sendo até o mais atacado. O mais atacado até por aqueles que estão encarnados na família, que os ajudam, sendo ajudado por eles, e os espíritos obsessores apoiados nessas pessoas que estão recebendo ajuda dessa fortaleza espiritual encarnada, ajudam também esses membros familiares a, a tentar minar a força daquele familiar que só está ali no ato de generosidade. Então, todo mundo que tem na família aquela pessoa que está sempre ajudando, está sempre aconselhando, sempre se doando, aproveite. Aproveite, porque para tudo tem limite. Para a maldade tem limite, mas para a bondade também tem limite. Porque no caso dessa moça, na época que eu estava escrevendo esse cenário, um dos espíritos superiores que me auxiliou, junto com os guardiões, com amigos astrais, disse o seguinte, foi o Antônio Cotas. Eu perguntei para o Cotas, depois de ter escrito, lido, eu perguntei ao Cotas assim, Cotas, ele vai ter que reencarnar, né? No planeta Terra, em alguma escola planetária. Ele vai ter que reencarnar. Agora ela reencarna com ele. Quando ela vier desencarnar, ele falou assim, não, porque foi o limite dela foi a última chance dele. Agora o auxílio dela em relação a ele vai ser astral. Não vai ser mais físico. Ela não vai ter mais que vir ao plano físico para auxiliá-lo. Agora o auxílio vai ser astral. Quando ele tiver condições, ele vai preparar uma nova encarnação com a ajuda de amigos espirituais preparadíssimos e esperamos que ele aproveite a encarnação. Se não aproveitar, cada vez mais vai ficar difícil essa situação, né? Então, vamos para a 7ª pergunta, né? Isso. Uhum. Sobre também uma passagem do livro. Quando numa reunião entre espíritos de luz e intermediários, os amigos ascensos, que no caso são os espíritos ascensos mais evoluídos, dizem que os espíritos intermediários, no caso aí os guardiões, ficariam a encargo dos obsessores que lá estariam para assassinar o marido da moça. Esses intermediários seriam os guardiões? Eu lendo aqui acabei respondendo, não tem problema não. E os obsessores seriam os dragões do mal? Então ele quer saber o seguinte, quando esses mestres ascensos, quando eles fazem uma reunião, porque não teria mais jeito, de forma alguma, dele não ter o desfecho do assassinato, porque ele chegou no limite dele, eu lembro que os mestres ascensos se reúnem com vários espíritos do astral superior, intermediários, vários intermediários. E ele diz o seguinte, os espíritos intermediários vão ficar em cargo dos obsessores que lá estiverem juntos, no caso lá, com aqueles que tirariam a vida dele. Né? Aí essa pessoa quer saber o seguinte, se esses espíritos intermediários seriam os guardiões, e se esses obsessores que os espíritos intermediários arrebataram, seriam os dragões do mal. Com certeza, seriam os dragões do mal, porque eles tinham todo um aparato e toda uma experiência de fazer toda sorte de estripulia aqui no mundo Terra. Então, como ele desencarnou e
lá os espíritos ascensos já estavam vendo as movimentações que existiam naquele plano inferior, eles sabiam qual seria o desfecho. Eles têm conhecimento, eles sabem o que vai acontecer depois daquilo. Porque as leis naturais, para eles decifram. E eles acertam tudo. Eles sabem tudo que vai acontecer. Pode prever tudo. Então, eles previram que ia acontecer porque já estava havendo um movimento para Isso. eliminar essa criatura. Por isso, eles foram embora. Ele foi embora. Porque já estava... E eles, se ficasse no mundo terra, só ia aumentar as dívidas dele. Para ele até foi bom ele ir embora, porque ele vem com mais força, mais forte. Principalmente, como disse a Luciana, ele não vai mais contar com a companhia encarnada do espírito que foi a mulher dele, porque ela já está num patamar completamente diferente do dele. É assim que os espíritos se perdem. Se perdem um dos outros e ficam ansiando para que eles possam fazer a evolução, para que eles possam se encontrar novamente. Porque mais tarde se encontrarão, mas quanto tempo? Depende dele, depende de cada um. A força de cada um, a vontade de ficar, de ter a evolução, depende de cada um. Nenhum espírito pode fazer a evolução por outro. Verdade. E ela, como já estava mais adiantada, ela tinha que seguir o mundo dela. Agora, como disse a Luciana, ela pode continuar irradiando para ele nos mundos, que, aliás, é uma irradiação superior, que vai trazer a vontade dele encontrar novamente com ela e a vontade dele evoluir. E, quem sabe, ele não, com isso, ele não se firma mais na evolução. É assim que os espíritos vão andando, uns mais depressa, outros mais lentamente, mas cada um tem um passar, um passo diferente do outro. Na época, os amigos astrais preferiram colocar, por exemplo, amigos astrais. No caso, amigos astrais aí engloba todos os amigos do astral superior, independente de mestres ascensos ou intermediários. E quando eles queriam especificar, eles colocavam espíritos intermediários. Mas, realmente, esses espíritos intermediários, que fala-se no capítulo Imprevidência, que ficaram responsáveis por captar ali a cúpula dos obsessores que estavam respaldando os encarnados que cometeriam o crime, o assassinato, eram os guardiões. Existem vários guardiões, tá? Dos mais ascensos, aqueles que também têm uma certa ascensão, mas trabalham nas regiões de baixa vibração espiritual. E eu lhes digo, amigos, que os obsessores temem muito os guardiões, porque eles são seríssimos, seríssimos. Então, na hora certa aí, o astral superior vai intuir a mim e a Maria Esteves numa doutrinação, quando eles acharem que as pessoas estão preparadas para conhecer os guardiões, saberem quem eles são, como eles agem, como eles criam as estratégias, como eles permeiam ali no
astral inferior sem serem percebidos, isso vai ocorrer naturalmente. Mas esses espíritos aí, que os guardiões pegaram, como a Maria falou, realmente eram os dragões do mal. Porque os dragões do mal, na época, agora são os magos do mal e alguns outros obsessores. Mas os magos do mal não são pouca coisa, não, tá? Não pense que eles são pouca coisa, não, porque eles não são nem um pouquinho pouca coisa. E eles são mestres em feitiçaria. Um simples pensamento negativo que você tem, você emite ali, solta ali do seu duplo etérico uma energia anímica, que eles captam aquela energia negativa, sugam aquilo, levam com eles para os planos inferiores dele, e dali eles criam várias energias, doenças, tudo que os amigos não podem nem imaginar. Várias Então, tramas. é isso aí. Agora, no caso dos dragões do mal, os dragões eles sempre gostaram muito de estar infiltrados em posições de poder. Por exemplo, posição de poderes. Está ali ao lado de líderes políticos, líderes de grandes empresas, líderes das grandes imprensas mesmo da mídia, Eles líderes gostam de religiosos, manipulação líder em massa. religioso, então. Olha, Maria, líder religioso, então, que mexe com o psicológico, com tudo das pessoas, eles eram mestres em dominar, para poder descaracterizar tudo que Cristo e outros mestres ascensos vieram implantar no plano físico. Os dragões, então, adoravam um líder religioso. Os magos, agora, estão no mesmo caminho. Eles gostam de manipulação em massa. Manipulação em massa, essa é a palavra. É como verdadeiros psicopatas. Eles sabiam o que os magos não têm, que é uma questão de paciência, estratégia, eles tinham. Então, por exemplo, os dragões do mal, eles gostavam muito, como eu falei, de poder, chefes de Estado, tudo que tinha liderança e poder, eles estavam. Claro, se a pessoa desse oportunidade, né? Se a pessoa desse a chance daquele obsessor se aproximar. Mas se desse, ele estava ali. E quando a pessoa menos esperava, pronto, já estava dominado, ou já estava destruído, já estava manipulado, desestruturado. É assim que eles agiam. Só que eles tinham paciência. Eles sabiam, como um bom psicopata, ter paciência, estudar a personalidade da pessoa, do encarnado, vai administrando a vaidade de um, vai manipulando, incitando a inveja, o ciúme do outro, colocando um grupo contra o outro. Ó, quer enfraquecer? Vamos dividir para enfraquecer. Quando a gente dividir, a gente entra e domina. Agora, os magos, eles não têm essa paciência. Mas os magos sempre trabalharam com os dragões, porque eles têm uma capacidade de manipulação, de influência, de pensamento das pessoas. Tanto que, por que na guerra dos dragões, com Miguel Arcanjo e os Guardiões, foram varridos dragões? Claro que foram varridos muitos magos, mas os magos ficaram por causa desse laço íntimo que existe entre o encarnado e os magos. Os magos são intempestivos, invejosos, ciumentos, egoístas, não têm a mínima paciência, Tem todos os defeitos vaidosos, humanos. todos os defeitos humanos e não tem estratégia. Então, do nada, pode surgir uma guerra ali assim, do nada, do nada. Pode ter certeza que aquelas pessoas deram oportunidade
e os magos, porque os magos ficaram trabalhando antes, foram lá e fizeram. É assim. Os dragões não. Eles criavam a estratégia para não haver falhas, porque havendo falhas, os guardiões entrariam e acabariam com a situação. Os magos não. Eles não querem saber se eles estão com uma bomba na mão, eles não querem saber se estão uma porção de guardião com espada apontada para eles. Eles falam assim: pode vir que eu explodo. São totalmente inconsequentes. Como se defender de obsessores assim? Pensamento elevado ao astral superior. Quem tem um pensamento firme, elevado ao astral superior, eles não se aproximam. Onde eles veem a luz, eles já sabem, porque tem guardião à espreita, então eles não vão querer se meter. Porque quando os guardiões se metem, eles correm, porque eles sabem que mesmo eles ameaçando de fazer, os guardiões vão pegá-lo. E quando pega, pega para valer. Vamos para a próxima pergunta. Por que o marido perdeu de novo a chance de reencarnar e ser uma pessoa melhor? Por que ele perdeu para si mesmo? Essa pergunta já está um pouco respondida pelas anteriores. Respondida, exatamente, está respondida. Porque, porque realmente ele perdeu, ele se perdeu. Ele continuou com os mesmos vícios que antigos que tinha e ainda se acasalou com, com o astral inferior de antigos companheiros deles que ainda estavam perambulando pela atmosfera da Terra, e aí não se segurou. Ele que se perdeu. É Ele isso se aí. perdeu para si mesmo, porque se ele usasse as ferramentas que ele tinha trazido do mundo de luz quando ele encarnou já para pela segunda vez, para não se perder, e com ela, ele tinha, olha quantas armas ele trouxe para não se perder. Ele trouxe as ferramentas com ele e trouxe junto com ele um espírito que ia dar orientações básicas boas para ele não se perder. E ainda assim, ele se perdeu. É verdade. A próxima pergunta. Deu para perceber que ele, o marido, se utilizava da sensibilidade dela para se esquivar de alguns problemas físicos e fluídicos. Ou seja, ele tinha total consciência do que estava fazendo. Certo? Eu entendi certo? Que ele se aproveitava da mediunidade dela? Isso vai ser até um fator de prejudicial, de atraso espiritual para ele. Porque ele vai ver que ele teve todas as oportunidades, que as forças superiores deram todas as oportunidades para ele, e ele, ainda assim, com esse conhecimento, ele ainda se aproveitou do bem para fazer o mal. Isso mesmo. Então, isso daí vai pesar mais para quando ele chegou no mundo terra, para ele depois expurgar isso, o conhecer. Por isso que não se pode, um espírito não pode conhecer muita coisa enquanto não tem a espiritualidade, porque ele pode usar para o mal. E ele fez isso. Ele usou uma coisa que seria boa, em tese, para ele, para o mal, para se locupletar locupletar com a maldade, com o erro.
Isso Então, mesmo. isso daí foi ainda pior do ele, em vez de melhorar, ele piorou, na minha opinião. Verdade, Maria, verdade. Agora, a última pergunta. É possível que eles venham a reencarnar novamente? Ou seja, é possível que eles venham juntos numa próxima encarnação? Pelo que a Luciana falou, eu acho que eles não vêm mais juntos. Só vêm juntos quando ele alcançar ela, se isso for possível. Porque, já que ele tem tantos débitos para redimir, ele vai ter que vir várias vezes aqui. E ela vai indo para frente também. Até ele chegar perto dela, vai ser difícil. Vai. Mas nada é impossível. A vontade, a força de vontade, o querer de verdade, nada é impossível para a evolução do espírito. Porque quando o espírito quer, as forças superiores dão todo o respaldo. Eles fazem tudo para que a pessoa não caia mais naqueles velhos erros. Então, não é impossível, mas é difícil. Pois é. É como o Cotas, na época, disse: agora ela só vai poder assessorá-lo astralmente. Quando ela viesse a desencarnar, né? No caso, esses cenários psíquicos já são cenários psíquicos. Esse caso aqui, esse casal aí já desencarnou, já é uma coisa antiga, né? Já é uma coisa antiga, não é uma coisa assim nova de agora. Então, por isso que o Cotas, na época, disse: agora, só assessorando astralmente quando ele vier a reencarnar. E como a Maria falou, ele vai ter que querer realmente muito evoluir, muito melhorar. Não é impossível, não é impossível, mas é difícil. Vai chegar uma hora, claro que lá na frente, não se sabe quanto tempo, eles vão ter sempre um laço psíquico, né? Porque os espíritos superiores, por exemplo, há espíritos que já passaram pelo plano físico e fizeram verdadeiras tragédias. Eles ficam em determinadas escolas planetárias que são verdadeiras prisões espirituais. Mas essas prisões espirituais, meus amigos e amigas, não são como as prisões do plano físico, que muitas são até escolas para a criminalidade. Tá? Não é um aprisionamento espiritual, é como se fosse uma escola prisional para aquele espírito, ele se ver diante dele de todos os erros dele. Isso pode durar muito tempo, dependendo da grande tragédia que ele cometeu contra ele e contra a humanidade. Agora, ele fica ali jogado, sozinho? Não. Espíritos evoluidíssimos, mestres ascensos, vão visitá-los. Sabe por quê? Porque ninguém deixa ninguém para trás. Não é que nem no plano físico. Ninguém deixa outro uma extensão do outro. Então, a evolução daquele que está mais atrasado importa para aquele que está mais evoluído. Então, esses espíritos que às vezes ficam aprisionados em algumas áreas, eles recebem, e até ensinamentos de mestres ascensos, que os auxiliam, que os ajudam, até mesmo nas nossas irradiações. Uma vez eu conversando com Maria, nas nossas irradiações espirituais, para os mestres ascensos, amigos astrais em geral, quantas vezes nós, né, Maria, fomos intuídas a irradiar para espíritos que já passaram pelo plano físico e causaram
uma grande tragédia Grandes para a estragos. humanidade. Grandes estragos. Eu lembro que eu falei para Maria assim, não vou falar nome aqui, tá? Quando o Antônio Vieira falou, eu irradiando, Luciane, irradia para fulano de tal. Na mesma hora eu me travei. Eu pensei assim, eu parei minha irradiação, falei, irradiar para fulano de tal? Que fez isso, 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 isso? É para irradiar. É para irradiar. Porque a irradiação é muito importante, é uma vibração espiritual para aquele espírito. Porque nenhum espírito, ele tem como essência o mal. Ele pode sobrecarregar o corpo fluídico dele de tudo quanto é tipo de mazela espiritual, mas a essência dele é positiva. Então, quando você irradia para um irmão em essência perdido, seja ele encarnado ou desencarnado, aquela irradiação nunca fica sem resposta. Ainda mais se um mestre ascenso, como um Vieira, chega para você, um Luiz de Matos, que é um mentor da Maria Esteves, chega para ela e diz assim: Maria, irradia para fulano X, que está numa escola planetária, aprisionado, nós precisamos da sua vibração espiritual. Quando a Maria pegar e começar a irradiar, aquela vibração vai chegar àquele amigo astral que está ali estudando a si mesmo, revendo os erros que cometeu e vai ajudá-lo. E vai ajudá-lo. Então, nós temos, sim, não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém, não, gente. Porque todo mundo tem seus erros, tem seus acertos. E muitas vezes a gente, até na tentativa de acertar, a gente comete alguns erros. Nós temos defeitos e temos também as nossas qualidades. Então, o que nos une vibratoriamente, de forma positiva, é irradiar pelo outro. E vocês pensam que uma irradiação é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Você pode estar em qualquer lugar, sentir uma coisa estranha, levar um pensamento. Ainda mais os guardiões que trabalham mais terra a terra, na mesma hora eles se ligam ao exército deles, se aproximam de você e cortam aquele mal. Então, nós devemos sempre irradiar por aqueles que estão perdidos, sejam encarnados ou desencarnados. Eles ficam presos em Maria, as escolas, né? perguntas terminaram. Hum, É porque existem vários planetas, né? Existem várias galáxias também. Existem várias galáxias. é. E existem vários. Até na A nossa, internet está nossa meio galáxia ruim, está aqui, picotando um pouco. está picotando? Tá. Agora tá, Melhorou? parou. Ah, tá bom. Então, assim, na, na nossa galáxia existem muitas escolas planetárias, né? E existem mais outras galáxias mais. E existem muitas Pleiades que trabalham que são do astral superior. Como, por exemplo, as Pleiades. Parou. Agora voltou. Voltou, A voltou. internet é assim mesmo. Eu estava até falando várias Pleiades Pronto. planetárias. Eu até falei assim, Parou. vou continuar aqui. Então, assim, existem várias Pleiades, é, várias galáxias, vários amigos astrais. Por exemplo, há pessoas que acham que só existe a forma fluídica e física humana.
Como, por exemplo, eu, Maria e todos vocês que encarnamos no plano físico, planeta Terra. Mas em outras escolas planetárias, em outras galáxias, existem amigos astrais que têm uma forma fluídica condizente àquela Pleiade e a evolução e aquela galáxia, ou aquela escola planetária deles. Por exemplo, os arcturianos têm uma forma diferente da nossa. Os pleiadianos também. A civilização egípcia que eu já vi, eu só acreditei quando eu vi, eles têm mesmo aquela forma diferente. Eu até conversei com a Maria, que eu falei quando eu vi um dos amigos astrais, que é conhecido como Anubis. Quando eu vi Anubis trabalhando com Miguel Arcanjo, que Anubis tem um exército espiritual enorme, eu falei assim, na época, professor Lázaro, eu acho que eu vi um espírito astral inferior. Ele falou, não é do astral inferior. Não é. E foi ali, e é ali que a gente vai vendo que a gente tem crenças muito limitadas. O Anubis é um guardião. Então, para muitas pessoas, só vale aquilo que elas veem. A imagem da Luciana, a imagem da Maria Esteves, aquela imagem ali que foi do Gandhi quando encarnado, a imagem do Vieira ali atrás quando encarnado, do Cotas, Antônio Cotas ali do lado, do Humberto Rodrigues ali. Só que nós somos luz. E quando nós vamos para outras dimensões espirituais, o nosso corpo fluídico vai se moldar de acordo As com as condições. condições daquela dimensão espiritual. Você não vai ter mais esse. Até a própria organização da matéria e a organização fluídica é diferente. Então, aí, a gente já está dando até uma dica, Maria. É, Anubis existe. E Anubis é um grande guardião, tá, tá gente? bom. Não é Tem um espírito do exército astral inferior, grande. não. Não é espírito astral inferior, não. Eu estou falando isso porque tem médios que já perguntaram para a gente, dizendo que já viram Anubis, trabalhando com Miguel Arcanjo. Então, ele é de uma dimensão espiritual. E é um grande guardião, um grande guerreiro. Tudo Ah, eu não bem. acredito. Eu não acredito. Meu amigo, minha amiga, se você não acredita, a gente respeita. Mas vai chegar uma hora que você vai entender e você vai acreditar. E nem por isso a gente vai deixar de irradiar e contribuir com o pouco conhecimento que a gente tem e com o nosso carinho, respeito e amor que temos pelos nossos irmãos em essência e principalmente pelos nossos mentores, amigos astrais, mestres ascensos e guardiões. Muito bem. Então vamos encerrar, Maria? Vamos. Então, ó, Então tá tá. todo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, e nós também falamos com todo o amor para que as pessoas consigam se elevar um pouquinho mais na espiritualidade. Pessoal, amigos e amigas, um grande abraço para todos vocês e até o próximo cenário psíquico e até também as próximas perguntas. Um grande abraço a todos e muito obrigada.